dia. Tudo certo? Então vamos lá. Estamos vendo aí a República Liberal, ou República Liberal Populista. Para alguns, República Liberal Populista Democrática. É isso aí. Aquele período que vai de 1945 a 64. Governo Jânio Quadros. Lembra? Lembrou, né? Não? Tudo bem, vai lembrar. Na verdade, tudo começa no governo anterior. Então nós tivemos aí o governo anterior, o governo de Juscelino Kubitschek, que teve um governo razoavelmente tranquilo, os padrões desse período, né? Mas exceto no começo. Então nós já vimos que o Juscelino sai candidato com o João Goulart, numa aliança do PSD com o PTB, e essa aliança foi muito criticada pela ala mais conservadora do país e tal. Eles acabaram ganhando e houve uma tentativa de golpe, né? Uma tentativa de impedir a posse dos dois. Só não aconteceu, quer dizer, só não deu certo, né? Por conta, sobretudo, da ação do general Lott, que era ministro aí. Então nós estamos saindo, né, do governo Vargas, que cometeu suicídio, entrou o Café Filho, ficou doente, entrou o Carlos Luz. Então o Lott tira o Carlos Luz, empossa o Nereu Ramos, que era um senador, e impede a volta do Café Filho. E aí temos a transição aí para o governo do JK. E ele foi. Bom, terminado o governo do JK, o Juscelino sai com muito bem avaliado, vamos dizer assim, pela população. Tivemos problemas, né, sobretudo a dívida externa que aumenta, a inflação que estava aumentando, greves e tal, mas isso não estava assim grudado na figura dele. Então, se tivéssemos reeleição, muito provavelmente ele seria eleito até com certa tranquilidade, mas a reeleição era proibida, tá? Bom, então, o que se fazia normalmente, né? Ele pensando, apoia um candidato agora, receba esse apoio depois para sair candidato na próxima eleição. E foi o que aconteceu. Aí tivemos a eleição. Como é que foi esse processo? O PSD e o PTB, a mesma coligação que lançou o JK e o João Goulart, vai se unir de novo e vai lançar o general Lott, aquele que impediu o golpe, general Lott. E vai colocar como vice o João Goulart. Bom, o Adhemar de Barros, que já havia saído candidato anteriormente, foi derrotado pelo JK e tinha feito aquele acordo com o Vargas, né? Apoio você, depois você me apoia e tal. Sai candidato de novo. E a UDN, golpista por natureza talvez, ou por circunstâncias, não sei, a UDN vai lançar um candidato, que é o Jânio Quadros. Mas olha só, o Lott, que é do mesmo partido do JK, não vai ter o apoio do JK. O Juscelino vai apoiar justamente o Adhemar de Barros. Então veja que já vamos ter um problema bastante importante aí. Tivemos as eleições e não deu outra. A vitória foi do Jânio. E a do vice, o Jango. João Goulart era chamado também de Jango. Então ficou Jânio e Jango. Nas propagandas aparecia, então, vote na dupla Jan-Jan. Bom, mas se eles eram de grupos diferentes, como é que foi possível unir? É porque nessa época podia, tá? Na verdade podia. Nessa época era assim, você votava para presidente e votava para vice. Não é como hoje. Hoje você vota numa chapa, que está lá já prontinha, presidente e vice, é um voto só. Ali não, você poderia votar no presidente de um grupo, de um partido, de uma coligação, e no vice de outra.
Cara, não parece meio estranho isso? Não, porque olha, quando o vice já está lá prontinho de antemão, já é perigoso, né? Alguns são meio traíras, com todo respeito. Ou não entram em acordos, mas está lá, foi combinado antes. E agora então, eu posso colocar duas pessoas que não tem nada a ver? Ou talvez porque tivessem todos eles, eram tudo farinha do mesmo saco, então você votava pelo nome de quem você mais queria, não por projetos. Bom, o que importa é que nesse momento poderia ser assim. Agora, como que o Jânio, porque o Jango nós conhecemos, ele tinha sido ministro do Vargas, aumentou o salário lá, lembra? 100%, depois teve que ser demitido por causa disso. Foi o vice, ele era estancieiro lá no Rio Grande do Sul, tinha posses, e era considerado, e também se considerava um varguista, como se fosse um herdeiro, né, politicamente, do Getúlio Vargas. Então ele tinha um apoio bastante importante de setores sindicais e de outros, ligado ao trabalhismo, mas também tinha uma rejeição na mesma proporção daqueles que criticavam esses grupos. Mas e o Jânio Quadros? Quem era? Bom, o Jânio, ele era jovem para a época ali, naquele período. Parece que ele era de Campo Grande, né? Então lá do lado do Mato Grosso, não era paulista, mas a carreira política dele foi no estado de São Paulo, foi em São Paulo. Então, num curto espaço de tempo, ele foi vereador, prefeito, ele foi deputado estadual, ele foi governador, tudo em São Paulo, e foi deputado federal. Quer dizer, e num tempo razoavelmente curto, o que significa dizer, inclusive, que então ele acabou não completando o mandato. Vou dar um exemplo, ele é prefeito, ele elegeu aqui, mas daqui a 2 anos já sai a eleição para deputado, ele já vai lá, sai e ganha, então abandona a prefeitura. Qual que é a parte negativa disso? A parte negativa é que parece que não existe ali, de fato, um projeto de servir a pátria, a nação, o serviço público. Política é para isso, né? Não. Parece mais uma questão de ambição pessoal. Porque, em tese, esse serviço aí, esse cargo que você ocupa, não pode ser visto como um plano de carreira dentro de uma empresa que você vai galgando assim. Você teria que, pelo menos, cumprir aquele cargo ali, aquela missão que cabe àquele cargo. Uma vez ou outra, tal, né? De repente surgiu aquele momento, mas ali pareceu que era mesmo uma certa ambição ou uma característica bastante pessoal do Jânio Quadros, talvez. Vamos ver. O que importa é que ele tinha isso daí. Depois, ele foi muito feliz nas suas propagandas, na forma com que ele se apresentou. Ele foi o típico candidato político, né? Do visual, da televisão. A campanha dele foi realmente teatral, vamos dizer assim, teatral. Então ele tinha algumas sacadas, né? Então, terno normalmente amarrotado, a ideia era parecer como o povo, era mostrar que você é trabalhador. Então você põe aquele terno meio amassado, às vezes uma caspa aqui, né? Era bem-vinda para dizer todos têm caspa, até eu. Seria ridículo hoje, mas ali deu certo, né? Alimentação, inclusive deixou a escola, muito comum hoje, deixou a escola a ação dele. O político ir lá e tomar um café num bar, comer um pastel, né? Às vezes nunca comeu pastel naquele bar, mas ele vai ali, sai na foto. É aquela coisa mais ali da campanha. Ele já vem com essa, só que ele nem vai no bar, ele traz no bolso lá um lanche, pão com mortadela, que é mais popular do que isso, para dizer que é muito ocupado, está trabalhando, vamos comer aqui esse lanche e tal. Cara, friamente calculado, né? E ao mesmo tempo se mostrava culto. Tá? Ele é como nós, mas ele está um pouco aí, né? Está preparado. Ele falava muito bem. Bom, às vezes de forma nem todos entendiam, né? Um português rebuscado, ele era professor também.
E, e aí, não estou entendendo, mas estou gostando. Então é esse cara, tá? Então com esse tipo de campanha e de atitude, ele foi conquistando. E ele pegou um símbolo muito legal, né? Não foi nem a estrela, nem o tucano, nem a rosa, nem não sei o que, nem o revólver. Ele foi uma vassoura. Então a musiquinha dele era varre, varre a vassourinha. Então ele falava se ele se mostrava moralista, e se mostrava alguém que vai acabar com a corrupção, sabe? De quem não quer trabalhar, ou de quem rouba, né? E etc. Cara, a vassoura vai varrer a corrupção. Vai varrer esse pessoal que não quer trabalhar, o funcionário público, ou não sei quem. Bom, alguém da época podia ter tido o espírito de perguntar se ia varrer para onde. Porque de repente varrer para debaixo do tapete também é varrer. Mas tá lá, né? Bom, de qualquer forma, com todo esse contexto, a dupla Jean, eles ganharam as eleições e vão governar. Mas e aí? O partido pelo qual o Jânio saiu, na verdade, foi uma coligação de partidos, vários, pequenininhos e tal. O principal foi da UDN, isso, a UDN, aquela liderada pelo Carlos Lacerda. Mas o Jânio Quadros não demonstrava nenhuma posição ideológica muito clara. Tá? No geral, via-se que ele era centro-direita ali, mas não tinha uma posição definida, assim. Não tinha nenhum partido que se identificasse também com ele. Então, ele não era da UDN, ele estava na UDN. E a UDN se aproveitou disso também, porque ela nunca, né, queria ganhar e vamos nessa, e foi. Mas na hora de governar não deu certo. Ele não tinha apoio do Congresso. Passar algum dos seus projetos demorou demais, né? Aquela lentidão. E aí como é que faz? Então ele foi na política interna, sobretudo para dois caminhos. Um mais folclórico, do tipo, enquanto eles não aprovam meus projetos, eu vou distrair a população com outras coisas. É o que tem política até hoje faz. Vamos discutir lá se a cadeira tem que ter cadeirinha no carro ou não para criança. É importante, mas não é uma questão de presidência. Mas desvia bem a atenção, leva um debate. Isso aqui é só um exemplo. E ele vai fazer isso. O que ele vai fazer? Então ele vai mostrar um certo moralismo e ser firme com aquilo que ele acha errado. Por exemplo, brigas de galo. Como briga de galo? Isso aí tá proibido. Mas quem é que quer? Eu também acho um absurdo briga de galo. Mas tem muito a ver com a questão policial. Um delegado de polícia ele tem que ser um segurança, um secretário de segurança, por exemplo. Não, então vai. Vamos também acabar com corridas de cavalo durante a semana. Por que corrida de cavalo durante a semana é para vagabundo, para quem não quer trabalhar, só pode ser no final de semana. Então mostra uma austeridade. Aí vamos proibir também os biquínis na praia. Imagina essas mulheres com esses biquínis, uma pouca vergonha. Então não pode. Miss, na época tinha desfile de Miss, né? Hoje ainda tem, mas o apelo hoje é pouco. Na época parava-se, né, para assistir, passava na TV. Então, a partir de agora, vai passar na TV, Miss não pode usar maiô. Não, isso é indecência. Então mostra um certo moralismo. E vamos percebendo que muitas vezes, quando a pessoa quer mostrar essa moral, e nós chamamos de moralismo, é porque está cheirando mesmo uma certa hipocrisia. Tá bom? Mas agrada alguns, deixa outros assim, leva a um debate. Tá? O lança-perfume em carnaval, acabou, não vai ter, proibido. Então você percebe que uma política interna confusa,
confusa nesse aspecto aí. Biquíni, carnaval, tal. Mas por outro lado, ele vai também fazer enfrentar os principais desafios. Ele mesmo identifica, o principal desafio é inflação e dívida externa. Herdando, inclusive, lá do JK, né? Estourou na mão dele aqui. E ele vai planejar alguma coisa nesse sentido. Vai desvalorizar a nossa moeda, na época chamada de cruzeiro, tá? E ele vai restringir o crédito. Então você vai diminuir o crédito, quer dizer que você vai comprar menos, não vai poder emprestar para comprar, por exemplo, para pagar as coisas. Congelou os salários. Então veja aqui como é que ele vai perdendo agora apoio de parte da população. Porque congelar salário é uma política que não é popular, tá? Reduziu os vencimentos, inclusive dos militares. Opa, outro grupo aqui que começa a ficar insatisfeito. E vai reduzir os subsídios para importação de trigo e de gasolina. O que significa que o pão vai ficar mais caro, que o combustível fica mais caro e que aquilo que está ligado ao combustível, quase tudo, também fica caro. Então, quer dizer, o preço das coisas vão continuar subindo aí, o salário não vai acompanhar. Esse tipo de atitude complicou internamente. Vai ter um pouco mais. Externamente, ele tomou uma atitude muito interessante, mas preocupante. Estamos vivendo a época da Guerra Fria. Mesmo que nós tivemos, lembra da conferência de Bandung, que falava lá que você tinha que ter a sua autonomia, o não alinhamento? Pois é. O Jano vai nessa direção. Ele falou, eu não sou obrigado a me alinhar diretamente aos Estados Unidos. Faz crítica aos norte-americanos, mas ele não é contra os norte-americanos. Ele só não quer ficar só desse lado. O que consta é que ele pensou assim, o mercado socialista pode ser uma boa. Por que eu não posso vender para Cuba ou para a União Soviética? Então, ele buscando esse outro mercado, ele acaba se aproximando, né, da União Soviética, então volta a ter relações com a União Soviética. Lembra que lá na época do Dutra isso foi, né, barrado e tal. Então, se aproximando da União Soviética. Uma missão soviética vem ao Brasil para troca de cultura e de comércio. Ele manda o vice, João Goulart, para a China comunista, em viagem diplomática e tal. Também queria aproximar o presidente do comunismo, que é para a população não esquecer quem era o Jango. Tá? E não vai seguir aquela orientação ou pressão norte-americana de boicotar Cuba. Vocês lembram da questão de Cuba? Mais interessante ainda, ele convida o Ernesto Che Guevara para vir ao Brasil. Cara, na Guerra Fria, nesse processo, Che, nesse momento, ele já é uma lenda, né? Ele já é o cara, é o grande adversário aí do imperialismo norte-americano. Cuba já fez a sua opção pelo socialismo. Então, ele chama o Che aqui e vai condecorá-lo com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a nossa, né, medalha e condecoração mais poderosa e tal. Com isso, ele não conseguiu agradar a esquerda, porque esse cara nunca foi de esquerda, por que está fazendo isso? Né? Tá parecendo que é alguma coisa. Mesmo que, enquanto deputado, ele já tinha ido em Cuba. Né? Bom, então ficou meio aqui. E o povo da direita, os conservadores e a UDN, é que desceram o pau, romperam definitivamente. Isso acontece praticamente uma semana antes dele renunciar. Então o que era ruim ficou muito pior e ficou uma situação aí insustentável. Cara, nós estamos falando em 7 meses de governo. Tá desse jeito. E ele foi eleito com uma votação estrondosa. Consequência, ele era acostumado a governar fazendo bilhetinhos. Escrevia um bilhetinho, mandava aqui, bilhetinho.
sei lá de onde é que tirou isso, Churchill fazia isso lá na Inglaterra. Não vamos comparar os dois. De qualquer forma, ele vai escrever uma carta e vai dizer que está renunciando. Na carta que não explica, ele fala que são forças terríveis, ocultas, que estão fazendo isso com ele, que o impedem de governar. Até parece um arremedo da carta do testamento do Vargas, né? Só que aquela belíssima, né? Apesar de trágica. Aqui, confusa, não deixando claras as coisas, e ele simplesmente vai embora. Vai embora, abandona. Aí depois, né, vem toda a reflexão histórica sobre isso, depois ele volta à política, ele vai embora do Brasil, ele volta na política nos anos 80. E olha que interessante, ele volta nos anos 80, se não me engano em 86, ele sai candidato à prefeitura de São Paulo e ganha. Ele ganha do FHC. E já foi presidente, o FHC foi tão ingênuo, tão prepotente, que antes de sair o resultado, antes da eleição, ele sentou na cadeira da prefeitura, do prefeito, naquela cadeira. Tirou foto, como se tivesse ganho. Nossa, aí perdeu. O Jânio vai lá e vai limpar a cadeira. Nádegas que não mereceram, estiveram aqui e tal. Só que também foram... E aí ele vai governar São Paulo e tal. Vai ter um monte de inquérito, algumas coisinhas. Vai se descobrir que ele tinha milhões em áreas de paraíso fiscal. Então aquele negócio de corrupção, de austeridade, talvez fosse para inglês ver, tá? Porque encontraram isso daí. De qualquer forma, ele renuncia. Então por que ele fez isso? Porque ele era burro? Não. Alguém vai dizer que ele podia ser louco mesmo, pode ser. Mas mais provavelmente foi um golpe. Depois ele deixou entender também isso. Como assim um golpe? Ué, lembra aquele jogo de bola que você quer jogar, mas você é ruim, ninguém te deixa? Só que a bola é sua, então você fala, ó, se você não jogar, leva a bola embora. Não, volta, que posição que você quer. É isso. Ele falou assim, pensou, né? Eu faço a renúncia, o Congresso não aceita, os militares vão descobrir que quem vai assumir é o vice está lá na China, e eu, João Goulart, o cara é comunista, sindicalista, é varguista, não deixa, não aceita a renúncia, pede para eu voltar, e eu volto com mais força sobre o Congresso, com todo o apoio militar, eu volto, tal. Aí ele pensou assim, mas não deu certo, é como se ele falasse, estou indo embora, falava, tchau, pode ir. O governador de São Paulo, do Rio, deixa que ele de Minas, conversaram, fica aí, pensa bem. Mas é uma coisa mais formal do que de fato com convicção. A ideia é tchau. Tem uma foto muito interessante, tem em tudo quanto é lugar, né? Que antes de ir assim, ele está passando a revista, né? Os militares, e o pé dele torto, um para cá, outro para lá, do tipo, para onde é que eu vou? Tá? Mas foi embora. E aí ficou um grande problema. Levou o Brasil a uma crise gigantesca. Ou melhor, não seria uma crise se o Brasil tivesse o hábito de seguir a Constituição e a lei que ele mesmo fez. Tá, seria uma crise, um absurdo, 7 meses, vai embora. Mas qual que fala a lei? É o vice vem, assume e continua. Mas não, aqui sempre tem aquela coisa, né? Tá, o cara que quer tomar o poder de forma golpista. Então o Brasil logo se dividiu entre um grupo que queria posse do vice, seguir o que dizia Constituição, seria o grupo constitucional, e que foi chamado de grupo legalista, que queria seguir a lei. O principal representante desse grupo vai ser o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. E um outro grupo, que não vai querer a posse do Jango, inclusive não quer que ele nem volte ao Brasil, é contra a questão de segurança nacional, não adianta vir, fica por aí mesmo. Quem tem que ficar é o presidente do Congresso, Ranieri Mazzilli, que já estava lá nesse momento, né, com essa função. E talvez no máximo, então, vamos pensar quando ele fica, uma nova eleição. E esse grupo é o grupo considerado chamado aí de golpista, porque eles queriam dar esse golpe. Então, ou segue a Constituição ou não e tal. E entre os militares, o grupo ficou dividido.
tinha militares legalistas, sobretudo lá do Rio Grande do Sul, da parte sul do Brasil, que concordou com a posse do Goulart. E outro grupo que não. Então falou, e agora? Essa guerra civil? O que fazer? Enquanto isso, João Goulart está na China, voltando para casa. Mas, cara, naquela época não é como agora, que você vê a notícia aqui do que está acontecendo ali, exatamente agora. Não. Então, ele estava naquela. Será que ele renunciou mesmo, o Jânio Quadros? Será que ele foi derrubado? Será que já foi um golpe? Então, está com tudo isso. Então, ele demora para voltar. O Jânio, se não me engano, renuncia em 25 de agosto, né? É dia do soldado, né? Dia 25 de agosto. E o Goulart vem. A volta dele, ele passa por Singapura, ele vai para Paris, ele vai para Nova York, ele vai para Montevidéu, aí ele vem para Porto Alegre e Brasília. Então, veja, quando ele chega em Montevidéu, ele vai receber lá uma delegação para explicar para ele como é que está. E até essa delegação é suspeita, porque reza a lenda aí, né, de que eles marcaram. Vou dar um exemplo, ó, estamos aqui no Brasil, Brasília, vamos para conversar com o presidente, na verdade com o vice. Vamos sair no voo das 5 horas. Só que saíram às 3. Chegaram antes. Então aqueles que chegaram depois não foram. Mas para que isso? Ué, porque queriam só que ele tivesse uma visão do que estava acontecendo. Então ele teve só uma informação. E qual é a informação? Foi uma saída meia boca, vamos dizer assim. Ele vai assumir como presidente, mas não será mais um regime presidencialista, como tinha até então, vai ser um regime parlamentarista. Então criou-se o parlamentarismo. Já fomos parlamentaristas na época da monarquia, lembra? Até falava que era um parlamentarismo às avessas. Pois é, agora também, estranho também esse parlamentarismo. Não é discutir qual é melhor, se é o presidencialismo ou o parlamentarismo, mas como que isso foi feito e por quê. Nesse caso, inclusive, esse regime iria durar até o governo dele acabar. Quando acabasse, teria um plebiscito para decidir se volta ao presidencialismo ou é parlamentarismo. Então percebe que a intenção era justamente de impedir que ele governasse. Não tem como dar certo. Mas ele teve essas informações do tipo, olha, é o que dá, todo mundo lá entendeu que é assim, a população também está de acordo e tal. E a partir daí ele acabou aceitando. Ele passa para o Rio Grande do Sul, lá, terra dele, Porto Alegre, vai para Brasília. E isso aí já é 5, 7 de setembro. Então veio o tempo que demorou para ele chegar aqui. Tá? E o que vai acontecer a partir daí? Ele vai governar. E como é que vai ser isso? Daqui a pouco.